Olá pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse periscope bem rapidinho. Primeiro, né, aqui quem fala é a professora Gisele Lana Lenzi, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho afastada, vocês sabem que eu tô um pouquinho doentinha, então eu tô meio entre idas e vindas de médico, fazendo exame, etc e tal, mas eu não deixei de acompanhar vocês. Bom, a pergunta que não quer calar essa semana é a seguinte dos alunos. Professora, faltam só 2 semanas para o exame de ordem 19, primeira fase. E eu não estudei. Teve gente que teve a oportunidade de fazer um cursinho. Teve gente que teve a oportunidade de fazer um treinamento, como o treinamento comigo. Então eu vou te dar uma dica, que é uma coisa que eu já fiz muito na minha vida. Vou te contar uma história e vou esperar que você faça exatamente a mesma coisa que eu. Quando eu estudava para a OAB, eu tive que escolher, né? Fui obrigada a escolher para a segunda fase Direito do Trabalho. Essa história eu já contei para vocês. E o cursinho que eu fiz chamava-se Prima. E o meu sonho era ser professora. Quando eu fiz a prova de segunda fase de Direito do Trabalho, caiu embargos de terceiro. E essa peça, ela não é uma peça típica de Direito do Trabalho. Nem sempre se dá essa peça. Graças a Deus, eu como boa civilista sabia fazer os embargos de terceiro. E eu lembro como se fosse hoje que eu fui a única da classe que passei, certo? Daí, gente, como eu fui a única da classe que passei, me convidaram para ser assistente lá no Prima. E já era meu sonho ser professora, então eu falei, nossa senhora, eu não posso perder essa oportunidade. Só que eu não sabia nada de Direito do Trabalho. Eu simplesmente era uma burra de maré de Direito do Trabalho e tinha pegado até DP na Faculdade de Direito do Trabalho. Isso significa que eu odiava Direito do Trabalho com todas as minhas forças. E foi só por Deus mesmo, a estrela brilhou, que caiu uma ação que eu sabia fazer e consegui desempenhar bem. Claro, na trave, com certeza, eu nem fui ver minha nota, né, depois que eu passei. Mas eu tenho absoluta certeza que eu bati na trave. Bom, gente, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que nessas 2 semanas dá pra gente otimizar tempo. E eu vou te dar 2 a 3 dicas agora. Bom, a minha primeira dica para essa semana é a dica mais importante e é a que menos vocês seguem. Eu canso de ver, né? Ai, simulado. Professora, tem um simulado bom aí para fazer na OAB? Veja, gente, tu acha que fazendo uma prova da OAB você sabe o que é fazer prova? Você acha que fazendo 2 provas da OAB você sabe o que é fazer prova? Você acha que fazendo 3 provas você sabe o que é fazer prova? Não, simplesmente você não sabe o que é fazer prova. A primeira pergunta que eu vou te dizer é assim: você sabe em quanto tempo você está fazendo uma prova da OAB de cabo a rabo? Porque se você não sabe isso, você não tem a menor ideia do que é fazer uma prova. Menor ideia. E pior, você já sabe aonde se localizam as matérias da OAB na prova para poder indicar, né, escolher aonde você vai começar? Não sabe nada. Bom, você não sabe nada, muito menos quanto tempo, você não sabe nem o mínimo quanto tempo você demora a fazer uma prova da OAB. Meu Deus, que tiro no pé que você tá dando, né? Você está se enganando como? Assistindo aula? É isso que você está fazendo? Assistindo um monte de aula, quase dormindo, né? Assiste aula e pensa na prova. Assiste aula e pensa na prova. Daí a matéria entra por um ouvido e sai pelo outro, porque você anota e nem presta atenção no que está anotando. Vamos otimizar tempo? Eu vou fazer um desafio com vocês essa semana. Todos os simulados, todas essas coisas aradas, é tudo tirado da onde? Das provas da OAB, das provas da OAB. Sabe quantas provas você tem para fazer se você ainda não fez nenhuma ou fez pouquíssimas? Você tem exatamente 18 provas. 18 provas. Eu fiz as contas aqui, em 6 dias, se a gente começar hoje, 6 dias, tá? Se a gente fizer 3 provas por dia, a gente consegue fazer as 18 provas. E eu quero que você comece com as mais antigas. Você acha que eu acertei as teses de segunda fase de civil como? Fazendo prova. E mais, pegando as provas mais antigas, daquelas questões que não caem faz tempo. Então você vai pegar de trás para frente, você vai imprimir essas provas. Eu não quero prova feita online, tem que ser impressa. E você vai fazer
3 a 4 provas por dia. 3 a 4 provas por dia. Todo dia, todo dia. Depois que você fizer no mínimo 3 provas, você vai corrigir essas provas, gente. Corrigir é o quê? Papo furado, brisa. Então vai-te embora, rapaz. Corrigir é o quê? Pegar o vademecum e achar a justificativa de lei. Essa é a melhor forma de passar em prova em pouco tempo. Nesse meu caso que eu te contei do Prima, sabe o que eu fiz para poder passar nas provas de direito do trabalho, que era uma que eu não gostava? Sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fiz? Peguei todas as provas antecipadas de trabalho. E assim eu aprendi direito do trabalho. Assim você vai aprender também no exame de ordem, tá bom, gente? O que você vai fazer? Você vai pegar as provas e vai fazer, e vai corrigir as provas. Você vai reparar que você sempre erra no mesmo ponto, exatamente no mesmo ponto. E aí você vai começar a corrigir e não errar mais. As provas são sempre repetidas. Sempre repetidas. E é por isso que é a melhor forma que você tem para fazer, tá bom? Desculpa, gente, eu acabei bloqueando um guri aí que tava falando bobagem, porque quem não tá afim de me ouvir não precisa ligar o meu periscope, tá bom? A partir de que ano? Eu quero todas as provas da FGV, todas, tá? Todas. Você tem uma que não tem nem numeração ainda, são 2 sem numerações, tem uma que vai até a 100. Eu quero que você faça todas. No começo, gente, vai dar medo, mas você precisa disso. Você vai pegar agilidade, você vai começar a fazer prova mais rápido. Essa semana é semana de prova, porque a semana que vem eu não quero que você faça a prova mais. Porque a semana que vem, aí sim a gente fica com medo, tá bom? Então, ó, combinado, o desafio é o seguinte, fazer prova essa semana, todos os dias. Se você já tem um planinho de aula, segue exatamente as matérias do teu plano de aula. Ó, por matéria, pode ou não pode? Ó, gente, é o seguinte, existe um problema muito grave que a gente faz aqui em véspera de exame de ordem. O que a gente faz? Quando a gente começa o nosso estudo, a gente estuda as matérias que a gente mais gosta e ignora as que a gente não gosta. O que acontece? Na véspera da OAB, de prova, você vai lá, esquece as matérias que você estudou até agora e se dedica àquelas que você não tem a menor ideia. Sabe o que acontece com o seu cérebro, gente? Como você não está revisando aquilo que você já estudou, você esquece o que você sabia e erra o que você não sabia, porque no nervosismo você não vai aprender. Então, para quem já está estudando, principalmente para quem já está no meu treinamento, que nós estamos no 2º mês, certo? Eu quero que você revise apenas o que você estudou. Quando você estudou, você fez leitura, grifo e mapa mental. Eu quero que você revise o seu mapa mental. Mapa mental e letra de lei. Mapa mental, letra de lei. A matéria da semana você vai fazer prova. A matéria da semana você vai fazer prova. Prova sem corrigir é o mesmo que não fazer. E vai fazer a correção de prova. Se você não encontrar com facilidade o artigo no vademecum, que eu já pedi para vocês lerem a canaleta da cabeça de cima até a cabeça de baixo, eu quero que você vá naquele site do Que Concursos, tá? Que lá eles dão exatamente o artigo de lei. Preciso, desculpa, gente, que vocês façam esse exercício do vademecum. Por quê? Porque ele é muito bom, ele fixa a matéria e o seu cérebro te diz que nunca mais ele vai repetir esse mesmo exercício. Estamos combinados, gente? Para quem mandou beijinhos, isso, Que Concurso? Para quem mandou beijinhos, beijo, eu tô melhorando, fiquem tranquilos, não vou abandonar vocês. A gente vai fazendo essas revisões. Qual é a minha última dica? Eu quero que vocês vejam dia D para fazer, tá? Revisão, tá? Estou com o livro de revisar. Ó, gente, eu sou a favor de dia D, tá? Sou a favor de dia de revisão, super UTI, seja o nome que for. Só que eu preciso fazer um pedido para vocês. Eu quero que vocês façam essa revisão não na véspera da prova. Eu quero que vocês façam essa revisão uma semana antes da prova. Por quê? Quando você faz uma semana antes, você vê os pontos que você está muito fraco e você tem dias para recuperar. Quando você faz na sexta, ou tem um abençoado ligando aqui. Quando você faz na sexta ou no sábado, antes da prova, o que acontece, gente?
você fica exausto, você vai para a prova com menos chance de desempenhar, porque você está muito cansado. Então, existem vários cursinhos que estão fazendo revisões antecipadas. Dá uma olhadinha nessas revisões e faça a revisão. Eu sou favorável, desde que seja antes e que você tenha tempo realmente de ver os pontos que você está muito frágil e tenha tempo de ver. Quando você faz na véspera, sexta ou sábado, te dá desespero se você percebe que você não sabe nada. Tá bom, gente? Combinado? Então, essa semana, 6 dias de feitura de prova, 3 provas por dia com correção. A correção demora, mas ela é mega efetiva. Você vai ver o quanto você lembra de matéria e o quanto você vai estudar, porque isso é um estudo super mega efetivo, porque ele é um estudo ativo e grava bem na sua cabeça. Você vai reparar como as questões se repetem e sua nota vai subir. A única forma de subir nota, para quem está estudando e não está vendo a nota subir, é fazendo prova e resolvendo as questões com correção. Depois, procure uma revisão aí pelo mercado que seja uma semana antes da OAB, tá bom? Por agora já deve estar rolando, tá bom? Gente, em frente, porque é a prova que vai te dizer como que você tá. É a prova. Matéria você já tem acumulado, eu tenho absoluta certeza. Para com essa mania de dizer que não está preparado, que não se preparou bem, que não viu tudo, toda a matéria, então vai desistir da OAB. Você já viu tudo lá na faculdade. Você só tá fazendo uma revisão, tá bom? E aí eu vou soltar algumas coisas aí, a minha mágica, uma semana antes, pra gente ver o que você é bom e o que a gente vai investir na última semana. Mas agora a minha dica é: faça a prova. Tudo bem? Tudo bem? Gente, um beijo pra vocês e até o próximo Periscope. Tchau, tchau.